Amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora iremos iniciar o capítulo 2 aqui da lição. O capítulo 2 da lição fala o seguinte: a letra da lei. Então, a verdade do Espírito. Tem alguns tópicos que diz o seguinte: o que a expressão letra da lei significa, certo? A perspectiva teológica da lei e a verdade do Espírito. E o último propósito diz qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Eu coloquei aqui, continuando o capítulo ainda, Jesus, o discípulo da lei, certo? O capítulo é o 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. Então, eu coloquei aqui dizendo, a lição diz o seguinte, que Paulo ele diz que a letra da lei tem a ver com a antiga aliança, com o Antigo Testamento, certo? Então, tem a ver, certo, com a antiga aliança. E essa letra, ela expressa, certo? Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições, certo? Lembrando que os mandamentos foram instituídos por Deus, o decálogo e os demais mandamentos ali. Nós vamos ver no terceiro capítulo aqui mais respaldando sobre a lei. Então nós vimos que em forma de proibições escritas revelam o pecado. Então nós vimos aqui que essa letra que Paulo fala expressa os desígnios de Deus de forma de proibições escritas que revelam o pecado. Vamos ler lá Romanos capítulo 7, livro de Romanos capítulo 7, depois vocês leiam do 7, todo o capítulo 7 de Romanos, mas eu vou ler apenas um versículo, que se encontra lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então nós vemos aqui, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então nós vemos aqui que Paulo, ou seja, que a lei, qual era a função da lei? Então, o homem, pela lei, morreria diante da lei. Então, o homem morreria diante da lei, porque a lei não justificava. A lei mostrava o pecado. E vem aquela pergunta, e como é que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas? Os patriarcas, homens e mulheres que serviram a Deus ali, foram salvos pelo amor a Deus. Porque enquanto a lei mostrava o pecado, quem amava a Deus se esforçava para não pecar. Então esse amor a Deus, esse amor a Deus, glória a Deus, essa justiça de Deus, então as pessoas foram salvas, sempre foi pela fé em Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até a consumação dos dias, a salvação é pela graça de Deus, é pela fé. Mas as pessoas se preocupavam em cumprir a lei, fazer os preceitos, obedecer a Deus, e isso é imputado como justiça. A Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus para fazer uma aliança com Deus, para sair da sua terra e ir para outro local. Então essa justiça de Abraão, essa obediência foi imputada como justiça por Deus. Então nós vemos aqui que sempre foi por amar a Deus. É impossível alguém não amar a Deus e ser salvo. É impossível alguém ser salvo sem amar a Deus, certo? É impossível. Vamos lá. A gente já falou aqui qual era a função da lei. Qual era a função da lei? Mostrar o pecado. Lá em Gálatas capítulo 3, vamos ler aqui, Gálatas Gálatas 3, 24 diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, esse aio, ele é um pedagogo, certo? Eu coloquei aqui, olha, vou grifar aqui, ó. Esse aio, que fala aqui em Gálatas 3:24, é uma pessoa, é um escravo ou uma pessoa de confiança, certo? Uma pessoa de grande confiança que cuidava de um menino grego ou romano, educando até a sua maioridade. Então esse aio, ele é um pedagogo. Ele é uma pessoa de confiança que era posta ali para ensinar principalmente os príncipes, os meninos ricos, ensinar ele, educar ele, disciplinar até que ele viesse a atingir a maioridade. Então a lei, como diz aqui em Gálatas, que a lei nos serviu de aio, nos serviu como pedagogo, como guia para a graça, para a nova aliança feita por Deus. Então, só para vocês terem ideia. E esse substantivo neutro aqui da letra vem do grego gramma, que significa carta, qualquer escrito, documento ou registro, certo? Então, nós vimos aqui, quando a Bíblia diz assim, olha, que a letra ela mata. Então, essa letra que mata, essa letra era uma carta, era um escrito, um documento, um registro de leis. Então nós vemos aqui, quando diz que a letra mata, eu coloquei até aqui no final aqui, olha, quando diz que a letra mata, lembra que eu falei no capítulo 1, que fala sobre obrigação? Eu vou fazer porque é minha obrigação. Quando a pessoa faz por obrigação, não faz bem feito. Quando alguém tenta obedecer por obrigação, não obedece de coração. Mas quando diz que a letra mata, quando diz aqui, ó, a letra mata, certo? Tem a ver com obrigação. Vou repetir, nada feito por obrigação é bem feito. Mas quando diz assim, e o Espírito vivifica, tem a ver com amor. Você acha que Moisés obedecia a Deus por obrigação ou por amor? Você acha que Moisés obedeceu a Deus por obrigação ou por amor? Você acha que homens e mulheres, nós vemos que grandes homens e grandes mulheres que são relatados no Antigo Testamento, obedeceram a Deus por obrigação ou por amor? Você acha que a rainha Esther, quando foi, ou que pediu para que todos os judeus ali orassem, ela fez isso por obrigação ou por amor? Aí quando nós pedimos um socorro a Deus, nós fazemos por amor, por reconhecer quem Deus é. Glória a Deus. Nós vemos aqui quando homens e mulheres recorreram a Deus. Quando nós recorremos a Deus por obrigação, o milagre não acontece. Mas quando nós recorremos a Deus por amor, se for a vontade de Deus, o milagre vai acontecer. Então, por obrigação, por isso que a letra diz, vou repetir, a letra mata, é quando nós fazemos por obrigação, são mandamentos, vou fazer por obrigação. Então aquela lei ela fica sem vida. Mas quando o Espírito vivifica, tem a ver com amor. Então quando ela disse que a letra mata, é um sistema de salvação que exigia, olha aí, uma obediência perfeita, certo? Que se provou ao homem ser impossível de cumprir. Então tem tudo isso aí, vê. Vamos ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz ao que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Lá em Romanos ainda prossegue, né? Então nós vemos aqui, mas agora se manifestou, sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo,
o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Então nós vemos aqui que a letra mata, que era significava que era um sistema de salvação que exigia obediência perfeita, de que se provou ao homem ser impossível de cumprir. Quem é perfeito? Quem conseguiria cumprir toda a lei? Ninguém. Então nós vimos aqui, aí vem aquela pergunta, se a lei mostrava o pecado, nós estudamos aqui que se a lei matava, como diz aqui que a letra mata, por que quem deu a lei? Por que a lei foi dada? Nós vemos aqui que o problema não estava na lei, porque nós tínhamos que ter lei. Uma nação, uma sociedade sem lei é uma nação rebelde. Então Deus não quer que seus filhos, que os futuros cidadãos dos céus sejam rebeldes. Então o problema não era a lei dada por Deus, porque vamos lá, acho que lá em Romanos capítulo 7, Romanos 7 diz o seguinte, Romanos 7 e 12. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então nós vemos aqui que o problema não era a lei dada por Deus, que matava. Então o problema não era a lei dada por Deus, que matava, certo? Deu para entender aqui, né? O problema não era a lei que Deus deu que matava, não era esse problema. O problema era qual era o problema? Era a interpretação judaica corrompida imposta pelo judaísmo. Ou seja, a interpretação judaica corrompida, que tem a ver com, olha aqui, vou repetir, feita por obrigação, então imposta pelo judaísmo, ele deixou esse sistema sem vida. Então por isso que quando diz a letra mata ali, porque as leis já não estavam, era aquela lei dada sem misericórdia, sem amor, era por obrigação, o povo tem que fazer. Mas nós vemos aqui que Jesus ele combateu, e ele falou sobre isso. Depois vocês podem ler aí no Antigo Testamento, tinha prenúncias da graça de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 37, do versículo do 1 ao 14, quando Deus fala ali onde Ezequiel ele tem uma visão ali dos vales ali dos ossos secos, então vocês depois leiam 37 de Ezequiel, certo? Vamos lá. Para os judeus existiam 3 divisões na lei. Nós vemos aqui 3 divisões. Qual era a primeira? Lei moral. A lei moral tinha a ver com o decálogo, ou também traduzido como os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. Nós podemos ler a segunda, que era a lei cerimonial. Então era uma adoração do povo a Deus, para com Deus, que tinha a ver com as leis da adoração do povo para com Deus ali no tabernáculo e futuramente no templo. Vocês podem ver lá em Êxodo 25, versículo 1, depois Êxodo 31, 17, fala ali de alguns exemplos de lei cerimonial. E também tinha a lei judicial, que era responsabilidades civis, individuais e sociais. Ou seja, essas leis era do judeu para com o judeu, era do judeu para com o estrangeiro, era no meio social, no meio civil, certo? Então, ou seja, o sistema mosaico foi abolido e hoje nós vivemos em um novo caminho, um caminho de justificação, onde Jesus disse ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não vivemos mais embaixo da lei, nós vivemos na dispensação da graça, nós temos que trilhar esse novo caminho aqui, onde Cristo ele harmonizou a lei, a antiga lei, para hoje, na nova aliança. Então hoje não é necessário mais fazer sacrifícios, matar animais. Hoje o nosso sacrifício é no obedecer. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para finalizar aqui, vamos ler aqui
Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então vê com tudo isso. Vamos ler aqui também no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: e não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então tem a ver com tudo isso aqui. Então nós vemos aqui que Deus, ele tem nos guardado e nos salvado pela sua graça. Vou finalizar por aqui. Já iremos iniciar o capítulo 3 da lição. Paz do Senhor.